Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Piracicaba. Eu sou o Rafael Santana e hoje recebo aqui nosso vereador Joseph Borges. Joseph, um prazer te receber aqui mais uma vez, né? Rafael, eu que agradeço, né? Primeiro, bom dia. Bom dia. E para mim é uma honra poder participar e aqui a gente poder falar sobre política, sobre a cidade para os ouvintes, né? Para o pessoal que segue o canal de Piracicaba. Então, eu agradeço você, o canal de Piracicaba, por abrir esse espaço e pergunte o que quiser. Aqui não tem... Você pode fazer qualquer pergunta, aquilo que você achar que os seguidores querem saber. Se eu não puder responder, eu peço aqui para minha assessora Márcia para ajudar, mas a gente vai... Não, imagina. O propósito é a gente bater um papo para a população também te conhecer mais, Joseph. E eu confesso para você, vou até confidenciar algo, eu tive particularmente com você talvez umas 2 vezes, e as 2 vezes eu tive a sensação de que eu deveria te conhecer mais, porque eu senti bastante conteúdo vindo de você. E no bom sentido, isso para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Você me entregou, às vezes, mais do que a minha expectativa. E eu acho que a população também poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa figura que é o Joseph Borges, nosso vereador aqui em Piracicaba. O seu segundo mandato, né, Joseph? O meu segundo mandato, eu participei já de 3 eleições, né? A primeira foi em 2016, quando eu retornei ao Brasil, né? É importante falar, eu tive a possibilidade de viver 1/3 da minha vida na Europa, na Suíça. E já desde criança, o meu pai, ele gostava muito de política, né? Era ainda na época da ditadura militar, ele sempre acompanhava, era o Delfim Neto, ali o ministro de Economia, então ele sempre falava do Delfim Neto, e eu aprendi, cresci ouvindo isso e me interessei. Depois, já com 16 anos, eu participei de um congresso da UBS em 1986, como representante da minha cidade, onde eu nasci, em Mogi Guaçu. Eu lembro da Copa do Mundo, né? E foi importante para mim estar lá representando a cidade num evento nacional. E depois eu fui seguir minha carreira no esporte, e pelo esporte eu consegui ir viver esse 1/3 da vida na Europa. E lá eu aprendi, na Suíça, uma das maiores democracias do mundo, e eu aprendi, né, a cidadania, a colaboração e realmente usar a política para trabalhar para o bem do povo, para melhorar a qualidade de vida do povo. E a política é o único meio para a gente chegar a isso, né? Nós fazemos políticas diariamente, às vezes a pessoa não percebe, e o termo político ficou um pouco vulgar, né, nos últimos tempos. Eu acho que isso é ruim para a democracia, e eu tento fazer a minha parte mostrando que a política ainda pode ajudar muito e vai ajudar muito toda a nossa sociedade. Que esporte é esse? O que você foi fazer lá na Suíça? Agora me deixou curioso. Eu comecei no atletismo, né? Verdade. Isso. E depois eu passei pro duatlo e o triatlo. E aí eu tive chance de representar o Brasil na Europa, né? Em 1997, 98. Verdade. No Campeonato Mundial na Suíça, e acabei ficando lá, né? Eu casei com uma suíça e acabei ficando lá e competi lá até 2004. Depois eu parei de competir profissionalmente e comecei a estudar política. Nesse meio termo eu já tinha um conhecimento de artes marciais e eu virei um empresário de lutador, né? Inclusive em 2004 eu fui empresário do Anderson Silva no evento Cage Rage na Inglaterra, onde ele se tornou campeão mundial. E aí eu fiz uma carreira dentro do MMA de 2004 até 2016, onde eu empresariava lutadores no UFC, no Bellator. Pra você ter uma ideia, de onde você tirou essa, cara? Quem imaginar um negócio desse? Isso. No MMA, eu falo que o ponto forte foi o MMA, ele era masculino, né? E o MMA feminino ainda gatinhava. E eu, quando era empresário, tinha um evento que chamava Strike Force,
Sim, nos Estados Unidos. famosaço. Isso. E eles estavam querendo investir no MMA feminino. Então, na época, eu era o empresário da Shootbox e eu negociei a luta da Cris Cyborg com a Gina Carano. E essa luta, ela teve uma repercussão muito grande e aí o UFC introduziu as categorias femininas por causa dessa luta. Isso foi em 2009. Né? E a Gina Carano depois seguiu ela perdeu, né, para a Cris Cyborg. A Cris Cyborg foi um fenômeno, né? a primeira campeã mundial de expressão, e a Gina Carano seguiu carreira em Hollywood, né? E a Cris Cyborg depois foi pro UFC. Então eu me sinto orgulhoso que eu tive uma participação na questão do MMA feminino mundial, que essa foi a luta que revolucionou, né, o MMA feminino. Então eu tenho uma experiência em vários aspecto do esporte, né? Que isso, mas assim, o meu foco sempre foi a política. E eu, quando falei para minha esposa que eu queria retornar ao Brasil, para fazer política. E por isso que eu vim para a Artemis, porque a minha esposa, ela nasceu em Artemis, né? A minha segunda esposa. E aí eu voltei para Piracicaba em 2015, morei um ano no Rio de Janeiro, e depois vim em 2016 para Piracicaba. E foi minha primeira candidatura em 2016. E eu obtive 521 votos. E isso aí me deu a experiência para depois de 2020 me reeleger. Me eleger, né? Foi a primeira vez e agora a reeleição. O que teve lá na Suíça, assim, dessa parte política que mais te marcou, que você acha que... Ou talvez que possa ter te dado experiência para você trazer aqui para o Brasil, o que você aplica... Ou quais são as diferenças? Faz um balanço desse cenário política da Suíça. Aí. Olha, a questão principal mesmo foi aprender que a política ela pode, e ela é o único meio para você melhorar a vida das pessoas. Na Suíça, a gente tem a cidadania, ela é o ponto principal lá. O que você entende por cidadania? Que é o cidadão cuidar do local onde ele vive, ele sentir esse pertencimento e ele trabalhar em prol de onde ele vive. Por isso que eu, até antes de ser vereador, eu sempre estou lá, cuidando das áreas verdes, dos parquinhos. Se você for em Artemis, você não vai ver mato. Né? Gera valorização. Isso, gera valorização e prega a união. Porque, assim, na Suíça é uma democracia direta. Então, o diálogo ele é o ponto principal, onde governo, autoridade, conversa com a população para decidir o rumo a ser tomado. Né? Então, eu gostei muito disso, por isso sou uma pessoa de diálogo, né? Eu sou um político de diálogo, eu respeito, né, as ideologias, mas eu acredito que a ideologia ela não pode ser uma ferramenta para que um grupo detenha o poder ou para que aquele grupo diga como vai ser o rumo da sociedade. Então, essa coisa de direita e esquerda não encaixa muito para mim, porque eu acho que você pode ter muita coisa da esquerda e pode ter muita coisa da direita para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, isso na Suíça é bem claro, né? Então, você não vê essa ideologia ditar o rumo da economia, ditar o rumo da sociedade. A sociedade é que decide como serão feitas as coisas lá. Né? Qualquer projeto que tenha, a sociedade, a localidade, ela tem que dar o seu sim. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando estava indo para o trabalho, na cidade onde eu morava, Oftrin, é uma cidade de 10 mil habitantes, e ia fazer uma reforma de um viaduto. E quando eu seguia para o trabalho, eu sempre via uma plaquinha. Eu via a plaquinha 70, depois eu via 50, depois eu via 40. Eu falei, mas que coisa é essa? Eu cheguei para o gerente do meu trabalho e falei, eu estou passando ali naquele viaduto, tem uma plaquinha, né, 70. Aí eu falei, por que é isso? Ele falou, não, é porque tinha 70 pessoas no início que era contrário, então o governo da cidade foi conversando com essas pessoas,
essas pessoas convencer, então foi diminuindo até chegar no 1. Então eu falei assim, mas como? Não é oposição do governo. É mais ou menos isso. O povo, né, dizia, olha, eu não vou querer esse viaduto porque vai aumentar o trânsito aqui e tal. Daí o governo ia lá e explicava para ele, ó, isso tem que ser feito isso porque vai melhorar para você lá e tal. Aí convencia as pessoas, né, com argumentos. Então eu achei muito legal essa aproximação e conversa com a população. É que eu sempre faço lá em Artemis, né? Embora aqui, vou até dizer, no Brasil, a gente não tem, né? É difícil você chegar nesse consenso, porque a participação na política, ela é de uma outra forma. Falta o conhecimento do eleitor mesmo, ou da sociedade, para entender qual que é a importância da política. Qual que é a importância de você escolher o seu representante, né? De você conhecer o que pensa o seu representante. Falta isso no Brasil todo. A gente está vendo essa polarização, porque falta exatamente isso, né? E aí eu falo que quem tem culpa? O político, a imprensa, né? Todo mundo, porque não existe essa união. Me parece que, eu não sei, me corrija, não vou generalizar, não são todos, né? Mas me parece que a intenção realmente é essa, né? Que o povo não tenha profundo conhecimento e que ele possa facilmente ser manobrado, né? Exatamente. Porque assim, quando você tem várias informações desconcertadas e você não tem um consenso, é muito mais fácil de você iludir, né? Enganar o eleitor, né? Então, a lição que eu tirei lá é isso, ouvir o próximo, ouvir o meu antagonista, porque a gente sempre cresce também quando a gente é criticado. É duro você receber uma crítica que é injusta, né? Isso eu tento melhorar, né? E já melhorei bastante, porque às vezes você está num caminho certo, mas você é criticado por essa ignorância. Mas você, lá no fundo, você tem que parar e refletir e falar, bom, algum proveito disso eu tenho que tirar, né? Para poder entender o eleitor. Porque o eleitor, a gente sabe, cada pessoa tem o seu mundo ali, as dificuldades, né? A questão emocional. E muitas das vezes, o político é aquele alvo da pessoa que está num momento ruim e ela vai, de alguma forma, dizer, a minha situação está ruim por sua causa. E eu não tiro a razão dela. Nós não somos políticos para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Se a gente não faz isso, a gente tem que refletir que o caminho que eu estou tomando pode não ser o caminho correto. E eu acho que daí esse enfrentamento, né, com o antagonista, eu posso tirar proveito e começar a melhorar algo que eu não estou atingindo o objetivo que eu gostaria que atingisse, né? É mais ou menos por aí. Então, para finalizar a pergunta que você fez, na Suíça há o diálogo, há a escuta e as pessoas pensam junto, né? Não existe uma pessoa que vai decidir, vamos fazer isso e acabou, e é dessa forma. Não. Que tá longe, né, ainda. Tá longe, mas eu tenho eu digo para você que a gente vai ainda atingir esse nível. Pode ser que não na nossa geração, né? Porque, veja bem, a Suíça até antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, não era o que é hoje ela, né? Era um país irrelevante na Europa. Só depois que passou a Segunda Guerra Mundial que eles entenderam, né, que era preciso abrir o país. Lá a mulher não votava até 1960 alguma coisa. Entendeu? Depois eles começaram tem coisa errada, vamos abrir esse conservadorismo, senão a gente não evolui. Eu acho que em algum momento no Brasil vai acontecer isso, né? E aqui em Piracicaba também. Eu sou positivo em pensar assim. E eu quero fazer a minha parte, né? O meu pedacinho eu vou deixar aí. Como que tá a Artemis? Olha, a Artemis, graças a Deus, está evoluindo muito bem. Quando eu cheguei lá, a gente tinha aí um vazio de 20 anos sem representantes, né? Nós tivemos um representante que inclusive foi presidente da Câmara, e depois a gente não conseguiu mais um representante de lá. E quando eu cheguei, consegui a
a eleição, com a ajuda da minha equipe, né, as minhas assessoras, nós conseguimos fazer projetos, conseguimos negociar isso com a administração passada. Para você ter uma ideia, nós conseguimos 17 milhões em recursos do orçamento para a Artemis. Nós trabalhamos a mobilidade, nós tínhamos a avenida principal, a gente fez de concreto, e você olha lá, né, tem quase 6 meses que terminou e não tem um buraco, né? Nós conseguimos também a reforma do nosso grupão, que é a segunda escola mais antiga, escola rural mais antiga da cidade. E lá tem um fato curioso. Essa escola é de 1936, se eu não me recordo bem, se eu não estou falando besteira aqui, mas ela surgiu nessa época. E naquela época lá, as escolas elas eram segregadas, então feminino de um lado, masculino do outro. Como Artemis, a escola só tinha aquela e não comportava todo mundo, lá teve que fazer mista. E depois que lá fez mista, deu resultado, acabou espalhando para a cidade, foi tudo misto. E surgiu lá. E a escola lá era de 1ª a 4ª série, e quando terminasse a 4ª série, tinha que vir para a cidade, né? Então nós conseguimos restaurar aquilo lá, né, que é um patrimônio tombado, e ao lado fizemos uma nova creche para 280 vagas, porque o distrito está crescendo. Nós temos lá já loteamentos de mais de 1.500 lotes, e isso eu já havia discutido com as minhas assessoras, que a gente já tem um problema na questão de vaga para creche, que a educação sempre é um dos pilares do nosso mandato. Na questão da segurança, nós tínhamos um problema grave lá, eram 82 roubos por ano até 2018. Então nós criamos um grupo de monitoramento, chamamos o CONSEG, conseguimos um ponto de apoio para a polícia ficar mais tempo no bairro. Isso deu muito resultado, nós diminuímos esses 72 para 6 roubos ao ano. Agora acho que nesse mês vai cair ainda mais, porque eu fecho anualmente, né, cada mês. E também conseguimos, com a iniciativa privada, câmeras, 6 câmeras LPD para captação de imagem e placa. Elas estão em processo de instalação, né? E então acho que isso vai nos tornar um bairro muito mais seguro. Temos iluminação em LED em todos os bairros do distrito, os bairros... Eu preciso lá ver tudo isso aí, hein? Pode ir lá. Até tudo isso lá. Você vai ter uma surpresa grande. Eu vou lá ver. Estamos reformando o nosso postinho de saúde, construímos uma farmácia, um anexo separado, porque lá nós temos duas unidades, né, numa só estrutura, o PSF 1 e 2. O 1 cuida da zona urbana de Artemis e o 2 cuida da zona rural. Então são 2 médicos generalistas. Então nós fizemos a reforma, conseguimos a reforma também. Recuperamos uma lagoa, onde metade ainda é privada, então nós estamos em processo de desapropriação, porque a gente quer fazer uma rua do Porto lá, né? Então a gente avançou bastante. Nós temos lá a água sulfurosa, que agora a gente está trabalhando num projeto, já temos esse projeto, estamos agora finalizando o orçamento para buscar recursos, porque a gente quer utilizar aquele bem natural no sentido de saúde, né? Então fazer água sulfurosa nossa, ela é boa para doenças reumáticas, pele. Então a gente quer fazer como Água São Pedro fez. A gente quer criar no poço, onde é o poço mesmo, fazer um projeto para ter essa água aí sendo utilizada na questão da saúde, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então tenho um conhecimento na saúde e eu quero utilizar isso não só para Artemis, mas para Piracicaba toda, né? Na questão da saúde. Aí a gente sabe das doenças reumáticas, né? Que principalmente os idosos sofrem muito, e a gente pode usar aquela água para fazer uma prevenção e um tratamento também para não só Artemis, mas para toda Piracicaba. Então eu convido os espectadores para ir conhecer Artemis. Nós temos lá já passeio de balão, passeio de quadriciclo. Eu fui lá. Então tá crescendo.
tem muito ao que fazer ainda, mas é um modelo que eu sempre falo para elas, é um modelo de gestão, né? Embora a gente é legislador, e eu costumo ver diferente, que é uma coisa também que eu trouxe da Suíça, né? Porque o vereador, ele tem os limites, né? Sim. O vereador é legislador, o executivo é executor. Mas eu acredito que o vereador ele pode ir muito além daquele fato específico, que é legislar e fiscalizar. Eu acho que quando o vereador faz a fiscalização e ele legisla. Então, eu acho que ele pode muito mais. Né? Ele é a interlocução do povo com o executivo. Né? E se ele observar bem, ele pode ajudar muito mais. É o que eu fiz. O que eu fiz? Eu consegui, como eu falei para você, 17 milhões de orçamento municipal para Artemis. E tem um outro detalhe que ninguém sabe, mas está no portal Transparência da Câmara, que eu vou falar para você e para os telespectadores. Quem quiser pode ir lá no portal da Câmara e olhar o que eu estou falando. Eu sou o vereador que menos recurso da Câmara gastou. Se você pegar meus 4 anos e fazer a comparação com os outros, eu gastei mas muito menos. E também eu sou o único vereador que nunca faltou uma sessão. Né? Eu prezo muito isso. Também sou o vereador que chega primeiro lá. 7 horas eu já estou lá, né, na Câmara. Então, eu prezo muito isso de fazer o trabalho voltado para a população. Né? Porque, assim, nós na Câmara, a gente tem muito recurso. A gente é privilegiado. Então, não podemos reclamar, porque temos muito recurso. E a gente tem que utilizar esse recurso para o bem social do povo. Né? De que forma? Conversando com o executivo, apresentando projetos, apresentando propostas, discutindo as ideias, né? Eu acho que essa é a real função do vereador, né? Então eu procuro fazer muito nessa linha, porque eu aprendi assim, né? Foi a minha escola política. E, Joseph, pelos projetos que você tem me falado aí para Artemis, me parece que tem um potencial muito grande para se tornar um polo turístico aqui da cidade também. E em falar em turismo, eu tenho visto você muito envolvido com algumas questões da Rodoporto, né? Muito com o pessoal da Amo Porto também, teve recentemente com a secretária de Turismo. E eu percebi ali que um dos pedidos para a Rodoporto é sobre a segurança. E é uma sensação, eu como cidadão, realmente é uma sensação que nós temos que a Rodoporto se tornou um pouco diferente dessa questão de segurança, principalmente no período noturno, dia de semana, né? Recentemente tentei com os meus filhos lá de noite, dia de semana, foi numa quinta ou sexta-feira, uma sensação de insegurança. O que aconteceu? O que dá para fazer para melhorar? A Rodoporto tem aquela aura mística de turismo, a gente vai para São Paulo, Campinas, todo mundo falando da Rodoporto, mas parece que a gente precisa recuperar aquele lugar. O que está acontecendo? Quais são os seus projetos para lá? Como que está essa situação? Então, em 2023, o pessoal da Rodoporto me procurou. Eles tinham lá uma associação que a associação estava abandonada. Então, eu falei, olha, eu vou ajudar vocês, mas primeiro vocês têm que se organizar e vocês têm que recuperar a associação, porque a associação, ela é um instrumento que vai fazer a união ali e representar toda aquela população, comerciantes, moradores, né? Porque eu vejo dessa forma. Eu falei, eu posso ajudar vocês fazendo essa ponte com o executivo e ajudar vocês no projeto, mas tem que ter essa organização de representação. Então eu ajudei, recuperamos a associação, hoje a associação ela está totalmente legalizada, então eu pedi, olha, vamos listar todos os problemas que tem. E o maior problema lá são 3, na verdade, né? São a questão da segurança, a questão dos flanelinhas, e tem a questão dos laçadores, né? Que são aquelas pessoas que chegam, às vezes, grudar no braço do turista para levar a um determinado restaurante. Né? Então, esses são os problemas.
Na questão da segurança, a gente vem pedindo que volte os guardas ciclísticos, né? Que fiquem lá durante todo o período, porque o guarda ciclista, naquela região, ele é mais ágil, né? Numa ocorrência, ele pode resolver o problema muito mais, porque como que você vai entrar com uma viatura lá? Entendeu? A avenida para. Não dá, se tiver cheio o local, mas o guarda ciclístico, ele é muito mais ágil. Fala-se de posto de guarda, porque ali já tem um posto de guarda, área de lazer, mas não é eficiente, por quê? Porque o guarda tem que ficar lá dentro, né? Ele não está fazendo a ronda. Então um posto de guarda, você tem que ter no mínimo 6 guardas, 2 faz a ronda, 2 fica lá dentro e você tem que ter o revezamento. Agora, quando você tem a guarda diretamente fazendo a patrulha, se tiver 6 guardas, você nem vai precisar de 6, 4 você já consegue, né? E se se o turista vê o guarda ali, a sensação é muito melhor, e o próprio bandido ele vai pensar 2 vezes, correr o risco de fazer algum ato ali, porque ele está vendo a presença da guarda. A segunda questão são os flanelinhas nos estacionamentos ali, né? Então a gente está pensando pedir para o presidente da Homoporto para conversar com os restaurantes, conversar com a população, para que a gente possa, talvez, implementar uma zona azul. E essa zona azul destinar uma parte da arrecadação para um fundo para cuidar, através da associação, para cuidar ali da manutenção dos espaços. Porque se você for lá hoje, você vai ver que a grama está alta, tem um pouco de sujeira. Então, assim, não está legal. E funcionaria de final de semana também? Funcionaria final de semana, né? É direto. Tem que ser assim, né? E então são algumas propostas, o artesanato, né? Olhar mais, padronizar os restaurantes, porque hoje você vai lá, embora a lei diz que tem que ser padronizado, não é, né? Então, muitos estão precisando de reforma, então padronizar, vamos fazer um padrão, né? Para aquilo ficar mais atraente, porque hoje o turista que vem de fora, a gente recebe, mas o morador de Piracicaba não vai mais na Rua do Porto. Você acabou de falar. Porque não tem essa sensação de segurança, né? E, assim, falta muita coisa para aquilo que é um potencial enorme. Gigantesco. Né? De geração de receitas através do turismo. E, assim, não falta muito para a gente começar a dar uma repaginada naquilo. Então, a grata surpresa é que foi criada a Secretaria de Turismo, e a Clarissa, ela é uma pessoa competente, com experiência, e assim, tive uma reunião com ela e saí muito otimista, porque assim, ela já me adiantou alguns projetos que eu não posso adiantar. Não vai pular ela, né? Mas assim, eu gostei muito, e assim uma prioridade, né, do governo, fazer investimentos ali, porque o turismo piracicabano, ele pode crescer muito, e aí gerar receitas, gerar emprego, gerar renda, né? Então, eu acredito que nesse governo a gente vai ter muitas novidades aí. Tá? Entrando em governo, né? Vamos lá. A pergunta de $1 milhão aí. Tava demorando. O homem que é líder do governo anterior e líder do governo do Elinho na Câmara. Como que é isso? Como você lida com essa situação? Até porque eu vejo que o Elinho tem enfrentado agora algumas situações que ele pegou de herança do outro governo, está tendo dificuldade nesse início para colocar a casa em ordem. Mas aí, Joseph, como que chegou nessa situação? Imagino que para todo mundo foi uma surpresa, né? E qual a função, também emendando, do líder de governo dentro da Câmara? Bom, eu vou começar falando sobre a função, né? A função do líder é representar o governo dentro da Câmara, fazer a interlocução dos vereadores do Poder Legislativo com o Executivo, negociar ali a tramitação dos projetos, a votação, explicar, esclarecer por que aquele projeto é importante, né? E dar governabilidade para o Executivo. Essa é a função do líder de governo, né? A função de diálogo, de conversar e defender o governo ali, né? Das intenções do governo, né? Dos projetos que vão chegar na Câmara. E
ser convidado novamente, eu aproveito para agradecer, né, o convite do Elinho, essa confiança. O líder do governo, ele tem que ter a confiança do prefeito, do executivo. E para mim, ser novamente escolhido esse representante do executivo, me traz muito orgulho, porque eu acredito na cidade. Esse é o ponto principal. E tudo que eu faço dentro da política é no intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Obviamente que eu tenho o meu limite, né? E eu penso dessa maneira. Eu tenho que ajudar. Não interessa se aquele governante ele tem uma ideologia diferente, mas eu respeito a democracia. O povo é soberano e o povo decide, né? O povo decidiu agora pelo Elinho, que é um gestor experiente, já foi 4 vezes prefeito, foi escolhido 3 vezes melhor prefeito do Brasil, já teve uma passagem no Legislativo, na Lesp, então tem muita experiência. E eu conversei muito com o Elinho, pude ver essa vontade dele, ele tem o mesmo pensamento que meu, que é assim, um governo de todos para todos. E eu fico muito contente de ter essa oportunidade de ajudar a cidade, né? Eu penso nisso. Acho que o meu trabalho, se eu tiver sucesso no meu trabalho, eu vou estar ajudando a cidade. Isso é a questão principal. O que a gente pode esperar, na sua visão, nesse governo? Quais são os desafios aí? O que o piracicabano tem que ficar aguardando? Bom, o desafio do Elinho já está posto, né? Acho que o desafio maior dele é a questão do saneamento básico, é a questão da água, né? Ele sabe disso e ele sabe o que precisa fazer, inclusive já está fazendo, né? Uhum. Você veja, o SEMAI chegou, o novo presidente já resolveu o problema do lodo, né? Nós tínhamos o problema do lodo que reduzia a capacidade da ETA Luiz de Queiroz 50%. De 750 para 350 litros. 50% da capacidade. Isso. Quando ele fez uma força-tarefa, né? Com mais de 560 viagens, né? E se eu não me engano, foi eu não me lembro agora o total de tonelada mas foram toneladas, milhares de lodo, né? Isso fez com que o abastecimento chegasse ao seu nível principal, que hoje é 750 litros por segundo ali na ETA de Queiroz. Teve um apoio da Mirante também para remoção. Isso, para remoção do lodo. Né? Esse lodo ele foi para a ETA do Caixão, ali Ponte do Caixão e também do São Jorge. E agora o SEMAI já tem um projeto para fazer a sua estação de tratamento, né? E já está em andamento a construção da adutora Capim Fino, que vai aumentar em 400 litros por segundo. Ela vai ali naquela região que é muito afetada, da região norte, né? Javari, Balbo, Santa Terezinha, Vila Sônia, Parque Holanda, sofre muito com falta. Na verdade, não é falta d'água, é intermitência, né? A água vem até um período do dia, depois ela... Fica todo dia, né? Isso, todo dia, isso é prejudicial. Então, essa obra está para terminar ainda no final do primeiro semestre, início do segundo semestre. Termina já? Esses 10 quilômetros. E depois já está para curto e médio prazo, já os projetos já são prontos para licitação, para a construção de um reservatório de 6 milhões de litros, que vai ajudar também a acabar com essa intermitência. Então, acho que o principal problema, né, que afetou nesse último ano a população de Piracicaba, que é a questão da água, ele já veio e já deu vamos resolver assim. E é evidente que precisa fazer muitos investimentos, e ele sabe disso, e já está trabalhando, só que esses investimentos são para longo prazo, né? Quando você vai construir uma adutora, você tem o processo também de desapropriação, né? Tem tudo um trâmite que é difícil e é longo prazo, né? Mas eu acredito que ele entrega o mandato com a questão da água resolvida, né? E tem outros problemas que a cidade enfrenta, a questão da saúde, né? O Dr. Pacheco está trabalhando, isso é importante, você ter um médico experiente na gestão. Com ele recentemente, sim, né? E ele sabe o que tem que fazer, né? E está trabalhando nisso para que a questão da saúde, que não é ruim em Piracicaba. Eu posso dizer para você, eu acompanho na região, e aqui em Piracicaba,
Claro que tem que ser melhor, pode ser melhor. Mas comparando com as outras cidades, a gente tem um nível de atendimento muito bom. Né? Mas é preciso melhorar sempre. Sim. Então, acho que na questão da regularização fundiária, nós temos mais de 240 loteamentos regulares, né? Muitos estão dentro do marco legal, então já está uma força-tarefa com o secretário Álvaro, que é um jovem experiente, teve 10 anos no Legislativo, entende do assunto, então o Elinho já deu essa missão, olha, vamos trabalhar para regularizar, então está avançando muito, isso que era uma problemática no governo anterior. Então eu acredito que essa experiência do Elinho, aliada a essa vontade que ele veio para desenrolar, né, que foi o mote, e eu acredito que ele vai ter sucesso, mas os desafios são enormes. É bastante. Joseph, por último, uma última pergunta que eu quero deixar. Todo mundo tem, na sua vida profissional, pública, a gente tem um lado que a gente pensa assim, pô, se o pessoal prestasse atenção isso em mim, eles iam me valorizar mais. Do Joseph, qual o ponto que o Joseph, que ele gostaria que a população prestasse atenção, que ele acha que é especial nele, na sua atuação pública? A sinceridade, a praticidade, porque eu, na verdade, eu gosto de executar. Então, muitas vezes eu faço o pedido na secretaria e a gente precisa entender que Piracicaba é enorme e a secretaria, às vezes, não pode atender o Joseph ou a região do Joseph, os eleitores do Joseph, né? Não pode ter essa prioridade. Então, muitas vezes que eu vejo que não vai demorar, eu mesmo vou lá, eu corto, mato, essa praticidade e essa vontade de resolver o problema das pessoas. E quando eu não posso resolver, eu falo, olha, eu não tenho como resolver, infelizmente. Então, essa sinceridade de dizer, olha, isso aqui eu posso fazer. E assim, eu me dou realmente para aquilo que eu faço, né? Eu estou hoje representando a população de Piracicaba, então eu me dou, e eu sou uma pessoa que respeito as leis. Então eu não vou fazer nada que não está dentro da lei. Se eu puder mudar a lei para melhorar a vida sua e de toda a população, eu vou fazer. Mas eu tenho que respeitar a Constituição e tenho meus limites. Então eu acho que ser verdadeiro, proativo, prático, eu acho que é uma das... um dos adjetivos que a população pode prestar atenção em mim, né? Eu vou lutar pela população. Eu acredito que a política pode melhorar a vida das pessoas. E se eu tenho essa oportunidade, esse é o legado que eu quero deixar, né? De lutar sempre e acreditar. Eu sou uma pessoa que eu acredito sempre. Mesmo que você fale, mas Jô, isso é impossível. Eu falo, não, mas se eu conseguir 1%, eu já estou, né, no caminho. Sim. Agora, se eu dizer, não vai dar certo, então, né? E é isso. E o diálogo sempre, né? Ouvir as pessoas, né? E a gente é humano, a gente erra também, né? Eu sei reconhecer meus erros, né? E acho que os erros, eles podem ser uma arma muito vantajosa quando você sabe utilizar os erros para melhorar. Então é isso. Joseph, muito prazer. Obrigado pelo bate-papo aqui. Foi uma honra nessa nossa volta, nosso bate-papo político, né? Você é nosso primeiro convidado. Para mim foi um prazer. Eu gostaria de convidar a todos que gostaram, nos ajudem deixando um like aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha importante. É um trabalho que a gente realiza de coração para vocês. Muito obrigado. Fique com Deus.